amor de Maria estejam agora envolvendo o teu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Érico, sou do grupo de oração Arca da Aliança, aqui da Forania São Sebastião de Sabará. E é uma alegria estar aqui com vocês para mais essa Léxio Divina, mais esse mergulho, essa leitura orante na Palavra de Deus, que é a presença do próprio Cristo no nosso meio. Que presente o Senhor nos deixou, amém? Quero te fazer um pedido então, desde agora, clica aqui embaixo, se inscreve e clica no nosso sininho aqui também para você receber as notificações com atualizações de vídeos. Nós temos conteúdos aqui diariamente voltados para a sua espiritualidade, para o seu ministério. Então, você, Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte, clica aqui, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, para você ficar por dentro de tudo aquilo que é colocado, que é proposto para nós, e nós mantemos a nossa comunhão espiritual. Amém? Seguinte, querido, a palavra de Deus para mim e para você hoje, neste dia 14 de junho, vai dizer sobre a nossa missão. Qual é a nossa missão? Nós vamos descobrir isso lendo aqui, fazendo a nossa meditação, lendo juntos essa palavra e mergulhando nos mistérios que essa palavra tem para nos dizer. Antes disso, quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos por um instante para que nós, de fato, interpretemos, para que nós, de fato, possamos extrair dessa experiência de leitura orante da palavra de Deus aquilo que o Espírito nos quer revelar. É necessário que nós estejamos imbuídos do Espírito Santo. Então, com esses olhos fechados, eu te convido aí nessa hora, se despojando. Vai dizendo: Senhor, eu quero me abdicar agora de todas as minhas preocupações, eu quero renunciar agora, Senhor, tudo aquilo que tem me tirado a paz, tudo aquilo que tem me roubado a paz, Senhor, a fim de que neste momento em que eu mergulharei na Tua palavra, mergulharei na Tua instrução, eu tenha, Senhor, os meus ouvidos abertos para escutar exatamente aquilo que o Senhor tem como proposta salvífica, aquilo que o Senhor tem como proposta de missão para mim, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que venhas agora encontrar o meu coração e venha, Espírito Santo, já tomando, já preenchendo todos os espaços, Espírito Santo, os espaços que estavam aí lacunados pela minha ansiedade, pelas minhas preocupações, pelos meus exageros. Espírito, vai preenchendo tudo isso agora e me fazendo diminuir, Espírito, para que a Tua palavra me preencha, para que eu seja preenchido agora pela Tua presença, para que eu seja preenchido agora, Espírito Santo, pela presença do próprio Cristo que habita na palavra. Eu peço, Mãezinha, a sua intercessão nessa hora também. Vem, Mãezinha, Nossa Senhora de Pentecostes, roga por cada um de nós agora. Roga por mim, ó Mãe, roga por aqueles irmãos que acompanham agora essa leitura da palavra. Roga, Mãe, por cada intenção que os nossos irmãos aqui trazem ao coração e também pelas dificuldades do meu coração, Mãe. Eu te peço que venha com a Tua poderosa intervenção. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu quero te convidar a abrir a tua palavra comigo no Evangelho que a Santa Igreja propõe para hoje, dia 14 de junho. Te convido agora a abrir a tua palavra aí comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 36. Nós vamos continuar a leitura até o capítulo 10, mas Mateus 9, a partir do versículo 36. A palavra do Senhor nos diz assim: Vendo as multidões, tomou-se de compaixão por elas, porque estavam exaustas e prostradas como ovelhas sem pastor. Então diz aos seus discípulos: a messe é abundante, mas os operários pouco numerosos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande operários para a sua messe.
Tendo chamado seus 12 discípulos, Jesus lhes deu autoridade sobre os espíritos impuros, para que os expulsassem e curassem toda doença e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, a quem chamam Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o coletor de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão e Zelote e Judas Iscariotes, aquele mesmo que o entregou. Estes 12, Jesus os enviou em missão, com as seguintes instruções: não tomeis o caminho dos pagãos e não entreis numa cidade de samaritanos. De preferência, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. A caminho, proclamai que o reinado do céu se aproximou. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Palavra da salvação. Meus irmãos, esse é o momento então de nós vivenciarmos a primeira etapa da nossa Léxio Divina. Nessa primeira leitura nós vamos compreender o que diz o texto, o que está escrito nesse texto. Eu já te convido a também fazer esse exercício de ir prestando atenção naquelas palavras que te chamam mais atenção, naquelas palavras que te incomodam um pouco mais, para que nós mergulhemos naquilo que o texto realmente significa. Amém? Então, a palavra vai começar dizendo para nós nesses termos. Vendo as multidões, tomou-se de compaixão por elas. Logo de início me chamou bastante atenção a palavra compaixão. Compaixão significa sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Dá pra gente entender que então, como Jesus teve empatia daquelas pessoas que estavam ali completamente perdidas, e ele vai colocar essas pessoas como sendo ovelhas. Por que ele coloca essas pessoas como sendo ovelhas? Jesus passava ali dentro daquela realidade, ele caminhava para Cafarnaum, mas Jesus não parava, Então ele passava e ia se encontrando ali com as multidões, e ele ia percebendo esse movimento das pessoas, esse movimento dessas que ele chamava de ovelha, já mostrando para nós essa figura do grande bom pastor, a figura essa figura paternal, essa figura de alguém que realmente se importa com o seu rebanho. E essas ovelhas, elas se encontram aqui, segundo a descrição do próprio Cristo, elas se encontram perdidas, se encontram exaustas e prostradas, como ovelhas sem pastor. Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha que não sabe para onde ir, não sabe onde encontrar a melhor grama. A ovelha é um animal que tem pouca inteligência, por assim dizer, então ela vai realmente, se uma das ovelhas pular do abismo, provavelmente todas as outras vão pular atrás, e a voz do pastor é essa voz que vai nortear todo o rebanho, é essa voz que vai conduzir todo o rebanho. E Jesus, ele observa aqui no texto, a gente consegue ver isso, ele observa que essas ovelhas, elas estão cansadas porque talvez estejam ali caminhando em círculos, não direcionam de fato para onde elas deveriam estar. E aí ele vai dizer, então diz aos discípulos, Jesus, ele observa aquele cenário, observa aquelas pessoas que estão cansadas como ovelhas que não têm pastor, então percebe que nelas não existe uma voz de referência, e ele vai alertar aos discípulos dizendo: a messe é abundante, mas os operários pouco numerosos. É um trechinho que a gente conhece bastante, Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. A messe é essa grande seara. A messe é essa grande agricultura do Senhor, Essa grande horta, esse grande pomar do Senhor. E essa messe, ela é gigantesca e precisa de pessoas que vão ali cuidar desse pomar, pessoas que vão tirar os frutos no tempo certo ali desse pomar, já trazendo também aqui uma realidade da vinda do reino, da segunda vinda do Cristo, a vinda do reino de Deus. Tendo então chamado, vai avançar o Evangelho, tendo então chamado seus discípulos, Jesus lhes deu autoridade sobre os espíritos impuros para que os expulsassem e curassem toda doença e enfermidade. O que me chama a atenção é a palavra expulsar, fazendo aqui uma ideia de expulsar demônios e também curar. Qual a relação entre essas duas palavras? Aqui fica claro para nós que a doença, ela é oriunda do pecado.
A doença, ela é originada do pecado, e sendo o pai do pecado o próprio demônio, quando a gente expulsa esses demônios, então, essas curas, elas vêm, né, dentro desse contexto, dessa realidade histórica em que está inserido aqui esse evangelho. Eis o nome dos 12 apóstolos. Aí aqui a palavra apóstolos me chama a atenção, porque inicialmente, lá no início do capítulo 10, ele vai chamar os discípulos, né? Quem são os apóstolos? Os apóstolos são os enviados. Que enviados são esses? Os enviados são aqueles que se assemelham à missão daquele que o enviou, cientes, portanto, né? Cientes, contudo, aliás, de que eles não têm a personalidade, mas eles têm a mesma missão. Olha que interessante. Eles têm a mesma missão do que aqueles que os enviou. Então Jesus já abre os olhos dos discípulos, agora apóstolos, porque já foram imbuídos da autoridade dada pelo Cristo, para irem e continuarem propagando a mensagem do Evangelho, continuarem propagando a lei de Deus, o amor, e continuar pastoreando essas ovelhas. Jesus ali, ele já começa a passar o bastão de pastoreio para esses apóstolos agora, né? Ele diz, vai colocando ali o nome dos 12 apóstolos. Estes 12 Jesus enviou em missão, exatamente porque eles são agora apóstolos. O apóstolo é aquele enviado, né? Com as seguintes instruções: não tomeis o caminho dos pagãos e não entreis numa cidade de samaritanos. Aqui Jesus já faz uma referência à realidade judaica, que havia ali um problema com os samaritanos em função dos samaritanos terem se miscigenado, né? Se prostituído conforme a tradição judaica. Então eles se prostituíram, eles permitiram que outros povos adentrassem ali na realidade deles, e Jesus abre os olhos desses apóstolos dizendo para eles: olha, eu os estou enviando em missão, mas eu preciso que vocês se mantenham firmes, eu preciso que vocês mantenham seus corações retos, eu preciso que vocês não se esqueçam o lugar de onde vocês vieram e quem os enviou. Então Jesus abre os olhos dos apóstolos nesse aspecto, né? De preferência, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma vez aqui os apóstolos, eles são imbuídos dessa missão que Jesus tem de vir, né, a proposta que Lucas vai trazer, por exemplo, lá no capítulo 10, versículo 19, Jesus ele vem para curar, ele vem para salvar aqueles que estão doentes. Ele agora coloca sobre os discípulos, sobre os apóstolos também essa responsabilidade de irem de encontro às ovelhas que estão perdidas, para que essas ovelhas não fiquem cansadas, para que essas ovelhas não fiquem exaustas, por estarem sem referência, sem caminhos, né? A caminho, proclamai que o reino do céu se aproximou. O reino do céu se aproximou. O tempo verbal aqui do verbo aproximar, ele já me chama bastante atenção, porque se ele já se aproximou, ele já aconteceu. Então o reino do céu já é uma realidade. E é necessário que esses apóstolos, eles continuem esse caminho missionário, esse caminho militante de Jesus, de ir anunciando a boa nova e anunciar que esse reino ele já é chegado. Curai os doentes, como Jesus fazia, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Eu volto no significado da palavra apóstolo. Apóstolo é aquele que faz aquilo que o enviado fez, aquilo que o enviado pediu. Se Jesus fazia isso, os apóstolos também, a partir de então, eles deveriam também fazer como Jesus alerta. E agora a gente parte para a nossa segunda parte da nossa Léxio Divina. A gente vai para a meditação. É quando nós vamos nos posicionar no texto, quando nós vamos confrontar, aliás, aí, esse texto e trazer para o nosso coração, para a nossa realidade. Então, dentro dessa perspectiva, qual é o meu papel missionário? Olho para essa realidade aqui e Jesus vem falar para mim que eu, enquanto apóstolo, enquanto continuador da missão evangélica, enquanto continuador da missão do Cristo, eu preciso expulsar demônios, eu preciso curar doentes, eu preciso ressuscitar mortos. Quem são esses mortos? Quem são esses doentes? Esses doentes e mortos são aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E nós, nos entendendo, nos compreendendo como apóstolos, como aqueles que foram enviados pelo Cristo, é importante que nós tenhamos consciência da responsabilidade que o Cristo nos coloca. Cristo nos imputa para mim uma responsabilidade de realmente levar ao outro a mensagem daquele que me enviou, a postura daquele que me enviou, não a personalidade, porque eu sou imperfeito, mas eu preciso, assim como ele, anunciar a boa nova. Ele está me confiando a messe.
Ele está me confiando as ovelhas. A missão de pastoreio é minha, então. Quando ele diz aqui, quando ele vai enumerando o nome dos 12 apóstolos, né, dos 12 discípulos que agora ele chama apóstolos por tê-los enviado, ele fala também o meu nome, né, ele fala também o seu nome. Nós precisamos tomar consciência dessa responsabilidade, da responsabilidade de cuidar pelas ovelhas de Deus. Nós somos responsáveis pelas almas. Essas almas, né, essa seara do céu, essa seara de Deus, esses frutos, eles não são nossos, eles pertencem ao dono, né, ao agricultor. Na verdade, ao dono de toda a seara, não pertence a nós. Nós precisamos então zelar por essa seara, né? E ele abre os meus olhos para que eu não me misture. Que tipo de mistura ele está me propondo aqui? Eu não posso permitir que o meu coração se desvie, como ele propõe aqui, ó. Não tomeis o caminho dos pagãos e não entreis numa cidade de samaritanos. Então, por mais que o meu alvo sejam as pessoas que estão ali no desconhecimento da palavra, eu preciso permanecer firme naquilo que o Senhor me confiou. É isso que significa ser sal da terra, é isso que significa ser luz para as nações, é ir de encontro à escuridão do outro e trazer o outro à luz e não permitir que eu me misture à escuridão do outro. E o Senhor já me alerta para essa realidade aqui. Há caminho proclamar que o reino do céu se aproximou. Eu preciso que os meus lábios se abram para dizer que o reino do meu Deus, do reino daquele que me enviou, ele é um reino que já é chegado, já é uma realidade. E é por isso que eu sou imbuído dessa responsabilidade de curar os doentes, de ressuscitar os mortos. Talvez essa morte não seja uma morte anatômica, fisiológica, mas uma morte espiritual. Eu preciso ir de encontro a essas pessoas que se encontram esmorecendo e mortas e trazer a luz a essas pessoas. Partindo então agora para o nosso terceiro momento, que é o momento de nós orarmos. Como nós vamos responder a essa missão que o Senhor nos confia? Senhor, eu quero te pedir humildemente, Deus, que o Senhor me fortaleça para essa missão que o Senhor imputa a mim, para essa responsabilidade de propagar o teu reino, Deus, que é imputada a mim. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me dê o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, para que eu possa enxergar com os teus olhos e alcançar aquilo que os meus olhos humanos não conseguem alcançar. Eu te peço nessa hora, Espírito Santo de Deus, que eu seja aqui forte para que quando enviado em missão, quando enviado para cuidar dessa seara, dessa messe, eu não machuque os teus frutos, não machuque as tuas ovelhas, mas eu faça com que essas ovelhas reconheçam a voz daquele que me enviou. Porque quando o Senhor me envia, eu compreendo aqui, Senhor, quando o Senhor está me enviando, eu entendo que eu assumo o mesmo papel que o Senhor, eu passo a ser embaixador da tua palavra, embaixador da boa nova, e eu preciso zelar por isso. E eu te peço, Deus, que eu seja aqui revestido do teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa de verdade honrar o teu coração, honrar o teu evangelho, honrar, Deus, a missão que o Senhor confia a mim, a missão que o Senhor confia a nós enquanto Renovação Carismática Católica. Ajuda-nos, Senhor, a realmente responder a esse chamado missionário que o Senhor nos faz com alegria, com amor e com disposição. Ajuda-nos, Espírito Santo, vem avivar a nossa fé, aviva e renova o nosso sim, Espírito Santo de Deus. Bendito seja, Senhor, glorificado seja por ter falado conosco. Te convido agora, meu irmão, a contemplar isso no teu coração. Vai ruminando isso no teu coração. Talvez ao longo de toda essa Léxio Divina, dessa imersão na Palavra de Deus, você tenha aí sido despertado para alguma realidade missionária que o Senhor te convidou. Talvez pastorear alguém que você tenha deixado de lado por um instante. E vai dizendo isso para o Senhor, vai agradecendo ao Senhor por Ele ter revelado isso ao teu coração e ao mesmo tempo vai meditando isso, vai ruminando isso no teu coração, vai permitindo que o Espírito Santo Ele deixe o teu coração aberto, Ele permita que o teu coração realmente se abra para escutar os lugares aonde Deus está te enviando. É necessário, Senhor, eu sei que é necessário que nós reconheçamos primeiro a tua voz para que nós sejamos então enviados. Então, Deus, dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa graça de ir de encontro ao nosso irmão, de ir de encontro àquelas pessoas que estão nas trevas, Senhor. De ir de encontro às pessoas que estão na escuridão e levar a elas um sinal de luz, ser sinal de salvação com o nosso sorriso, com o nosso carinho, com o nosso abraço virtual, mas ainda assim um abraço sincero. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Obrigado, Senhor,
por mais essa leitura orante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra ela nos transforma, essa palavra ela nos molda. E eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, a ir meditando sobre isso, sobre esse evangelho que nós acabamos de ler ao longo de todo o seu dia, para que o Senhor possa continuar falando ao teu coração. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? Que o Senhor esteja sempre conosco. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.